Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a tua palavra, a Bíblia, que está com você aí no Salmo 63. Eu queria falar com você hoje sobre mais perto de Deus. Você pode falar isso comigo? Mais perto de Deus. Mas está bem fraquinho, né, gente? Vamos falar mais forte? Vamos lá. Mais perto de Deus. Amém? Mais perto de Deus. É isso que nós precisamos estar. Amém? Eu estava pensando isso hoje, quando eu estava terminando aqui de preparar a mensagem para hoje. E isso me veio ao meu coração. Não existe outra solução para você a não ser isso. Estar perto de Deus. Pensa bem, não tem solução, gente. Não tem outra solução. A gente vê por aí tantas pessoas com tantos recursos. Recursos financeiros, recursos culturais, com muitos contatos pessoais, pessoas influentes e com tantas dificuldades, com tantos problemas. Então eu queria te dizer que a palavra de Deus fala que quando nós estamos mais perto de Deus, as coisas tomam uma dimensão diferente. E é isso que eu queria falar com você hoje. Mais perto de Deus. Então pegue sua Bíblia. Vamos ler Salmo 63. Salmo de número 63. E eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler pausadamente e vamos ler juntos. Se você que está nos acompanhando, também pegue sua Bíblia aí e leia conosco. Salmo 63, para você cultuar ao Senhor. Hoje é domingo, dia de cultuar ao Senhor. É por isso que você está aqui, é por isso que você está aí assistindo a nossa programação. Para você cultuar ao Senhor. Então leia aí Salmo 63. Vamos ler juntos. Ele tem 11 versículos e nós leremos os 11 versículos. Amém? Vamos lá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será tapada. Aleluia. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco hoje, através da tua santa palavra, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja aqui, trazendo a tua palavra, Senhor, dos céus para nós. Fala conosco hoje, Senhor. Queremos receber, Senhor, a tua direção para nós vivermos da melhor maneira a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um cântico
que nós cantávamos há um tempo atrás. Eu não sei, acho que vocês não vão conseguir acompanhar, embora a melodia seja bem simples. Mas eu queria que a gente tentasse lembrar, os que lembrarem dessa música, tentar cantar com a gente. Falava assim: meu Senhor, agora posso entender o que fizeste em meu lugar. Foi por amor. Foi por amor. O grande amor. O grande amor de Deus o Pai, que vieste aqui, morreste ali, em meu lugar. Me achego a ti, tal como estou, tal como sou, tal como sou, de coração, de coração, me entrego a ti, todo o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser e o meu viver. Muda, Senhor, me achego a ti, tal como estou, tal como estou, tal como sou, de coração, me entrego a ti, todo o meu ser e o meu viver. Muda, Senhor. Amém. Me achego a ti, tal como estou. Esse é o desejo que Deus tem para você, que você se achegue a Ele. Esse Salmo 63, ele traz bem essa ideia de alguém que se achega a Deus. Em meio a um momento dificílimo em sua vida, Davi, que foi quem escreveu esse salmo, ele tem essa percepção que ele precisa estar perto de Deus. Imagine vamos pensar, queria que você pensasse isso. Imagine que você trabalhou a sua vida inteira, tá bom? Trabalhou todos os dias, levantava cedo, ia trabalhar, ganhava o seu dinheirinho suado. E então você vai e constrói a sua casa. Amém? Constrói a sua casinha. E demora bastante tempo para você construir aquela casa. E aí quando você termina de construir, chega uma pessoa e fala assim: bom, essa casa é minha agora. E toma aquela casa, vai para a justiça, de alguma forma ela consegue fazer com que aquela casa que você construiu, que você trabalhou, que você lutou para ter durante tantos anos, agora sai das suas mãos e vai para outra pessoa. Imagina isso. É triste isso. É bem triste, não é? Agora imagine que a pessoa que fez isso foi o seu filho. Imagina isso. É mais ou menos isso que acontece com Davi aqui.
Davi, ele foi rei de Israel durante muitos anos. E ele construiu um império próspero. E aí chega um determinado momento, um dos seus filhos, chamado Absalão, vai e dá um golpe de estado e toma aquele reino de Davi. E então, Davi sai do seu palácio, sai do seu reino que ele construiu durante tantos anos. Ele sai dali e vai para o deserto. E vai junto com os seus guerreiros, mas ele foge, ele vai para o deserto para não ter que se confrontar com o seu filho, que ele amava tanto, chamado Absalão. E quando ele está, então, lá no deserto, fugindo do seu filho, que deu um golpe de estado nele e tomou o reino de Davi, ele escreve esse salmo aqui. Esse salmo que nós lemos. Salmo 63. No deserto, sem saber o que fazer, Davi escreve esse salmo aqui tão lindo. Ele fala no versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Davi tinha essa percepção de que o Deus, que era o dono do universo, que tinha todas as coisas em suas mãos, não era apenas o Deus, mas ele era o seu Deus, ele era o meu Deus. É assim que Davi fala. Não é apenas uma percepção de uma divindade, mas é um Deus pessoal, é um Deus que eu me relaciono, é um Deus que eu conto as minhas angústias, é um Deus que está caminhando comigo no meio daquele deserto, no meio daquela situação difícil que ele estava passando. Te busco. Davi fala, te busco, Senhor, intensamente, ou seja, ele está falando, olha Deus, eu não desisto. Deus, eu me esforço para te encontrar. Então, essa questão de estar com Deus é algo que eu preciso trabalhar para isso acontecer na minha vida. Não é apenas um sentimento. Não é apenas você acordar um dia e falar assim, olha, Deus está comigo, estou sentindo Deus. Não, é um processo que eu tenho na minha vida, que eu me esforço, como Davi fala, eu busco intensamente isso, Senhor. Como a terra seca anseia pela água. A terra toda esturricada, seca, quando não cai água, quando começa a cair as gotas de água, parece que existe uma alegria ali. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando chove muito pouco, e de repente começa a chover, você já viu que cheiro gostoso que fica de cheiro de terra molhada? Você já sentiu aquele cheiro gostoso de terra molhada? É um sentimento de satisfação. É isso que Davi estava falando para Deus. Deus, a minha vida está dessa forma. Eu estou desse jeito. Eu estou com uma terra esturricada, sem água.
mas eu sei que a tua água vai molhar, que a tua água vai cair. Eu sei que a tua água vai inundar esse lugar. Eu tenho certeza disso, Senhor. É isso que Davi estava falando. Isso traz um sentimento de satisfação a Davi. Eu não sei você como você está, mas eu quero te dizer que você deve buscar intensamente a presença de Deus. Não aceite mais esse sentimento de frustração, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de decepção sobre você. Não permita que isso domine mais e dirija a sua vida. Faça como Davi. Busque intensamente a presença de Deus. É um processo, é um trabalho, é algo que você tem que realizar. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Isso te trará, como Davi deixa claro aqui, isso traz um sentimento de satisfação na nossa alma. E no versículo 2, ele fala assim: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Se você olhar lá em 2 Samuel, capítulo 15, eu queria que quando você tiver um tempo, quando você chegar em casa, eu queria que você lesse essa história. A história do filho Absalão que dá um golpe de estado em Davi e toma o reino. E aí eles levam, Davi fala para eles levarem a arca para estar lá no reino. É interessante a postura de Davi. Davi não entra em confronto com Absalão. Davi fala, olha, leve a arca. E aqui, nesse versículo 2, Davi fala assim, ó, quero contemplar-te no santuário. O santuário não ficava ali, o santuário ficava lá no reino, onde ele tinha deixado. Deus, ele, nesse tempo, ele habitava no templo, habitava na arca. Ali era o lugar de Deus. Embora a gente saiba que Deus está em todo lugar, mas né, nesse tempo aqui, era muito claro ali na cultura de Israel que Deus estava no templo, que Deus estava na arca. E Davi fala assim, olha, eu quero contemplar-te, Senhor, no santuário. Ou seja, olha, eu não estou onde eu precisava estar para te adorar, Senhor. Eu gostaria de estar lá para te adorar. Eu gostaria de estar lá perto de ti, Senhor, para te adorar. E isso nos faz refletir como nós estamos buscando ao Senhor. Como nós estamos nos relacionando com esse Deus que agora não habita mais só no templo ou em um templo, mas esse Deus que habita dentro de nós, que habita dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Como você está se relacionando com esse Deus? Davi estava falando que ele queria ter estar com esse Deus, buscar, adorar. Então, queridos, é importante nós entendermos que nós precisamos contemplar esse Deus que está dentro de nós. Ele está dentro de você. Ele está caminhando com você. Ele está andando dia a dia com você. E às vezes nós vamos vivendo a nossa vida e a gente se esquece disso. E o Espírito Santo, então, esse mesmo Espírito que está dentro de você, está querendo te lembrar isso hoje e falar para você, olha, contemple-me, eu estou contigo, eu estou dentro de você. Passe as coisas que você está vivendo para mim, eu quero te ouvir.
contemplar. É isso que Davi fala. É interessante que nesse texto aqui, você não vê em momento algum Davi falando para Deus, Deus, me dá meu reino de volta. Ele não fala isso. E olha que o filho vai e toma o reino dele. Ele poderia muito chegar para Deus e falar, Deus, me devolva o meu reino. É meu. Mas não. O que ele quer é contemplar ao Senhor. Ou seja, o que Davi está falando é que a presença de Deus é mais importante do que reino. A presença de Deus é mais importante do que dinheiro. A presença de Deus é mais importante do que saúde. A presença de Deus é mais importante do que a solução dos problemas. É isso que Davi estava falando. É isso que Davi estava nos ensinando. Olha, Senhor, eu quero te contemplar. Eu quero te adorar. Eu quero, Senhor, render a ti culto. E no versículo 3, esse versículo é um dos versículos, para mim, é um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. O versículo 3 fala assim: o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. O amor de Deus, eu quero falar isso para você hoje. Com toda a certeza do meu coração. Eu queria falar isso para você hoje. O amor de Deus é melhor do que tudo na sua vida. Tudo. Tudo. O amor de Deus é melhor do que a sua família. Por mais que você ame a sua esposa, e você deve amar a sua esposa. Por mais que você ame o seu esposo, e você deve amar o seu esposo. Por mais que você ame seu filho, e você deve realmente amar o seu filho. Eu quero te dizer que o amor de Deus é melhor do que tudo na sua vida. O amor de Deus. O amor de Deus nos salvou. Foi pelo amor de Deus. Foi pela compaixão de Deus que você foi tirado da perdição eterna e você está a caminho dos céus. Foi por amor. Foi porque Deus te amou. De tal maneira que deu o Filho dele para que você cresce nele e tivesse a vida eterna. Foi por amor. O amor do Senhor. O amor de Deus é melhor do que a vida. O salmista Davi diz. E às vezes, queridos, a gente fica tão preocupado com tantas coisas. Tão preocupado. Tão preocupado com a dificuldade em pagar uma conta, tão preocupado com a dificuldade da saúde de algum parente. Sim, ficamos preocupados. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus é melhor do que tudo que acontece na sua vida e na minha vida. E é isso que nós precisamos relembrar. Eu sei que você sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade para você. Mas o Espírito de Deus hoje quer nos relembrar isso. Olhe, aquilo que está tomando o lugar de Deus precisa sair dali. Aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida precisa sair daquele lugar. E você precisa deixar Deus tomar o lugar que é dele na sua vida. O primeiro lugar. Esse é o lugar
Isso é o que Deus quer. E é isso que Davi estava falando. Versículo 4, Davi fala assim: enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi sabia muito bem que ele poderia morrer a qualquer momento. O filho dele poderia chegar ali com o seu exército e matá-lo, ele sabia disso. Mas Davi está falando aqui, olha, enquanto eu viver, eu quero aproveitar esses momentos que eu tenho. Eu quero aproveitar esses momentos para bendizer ao Senhor. Amém? Eu quero aproveitar esses momentos para bendizer ao Senhor. Apesar do golpe de Estado, apesar da ingratidão, apesar do sofrimento, apesar da sede, apesar da fome que eu estou passando, eu quero aproveitar esses momentos para bendizer ao Senhor. Para elogiar ao Senhor. Para aplaudir ao Senhor. Para falar bem do Senhor. Para engrandecer ao Senhor. Para honrar ao meu Deus. É tão comum hoje nós vermos pessoas falando mal de Deus. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite acontecer isso na minha vida? Ah, eu faço tanto para Deus. Eu dedico tanto a minha vida a Deus e olha o que está acontecendo comigo. Não, queridos. O que Davi está falando para você e para mim, o que ele está falando para nós, olha, ele está falando assim: enquanto você tiver fôlego de vida, bendiga ao Senhor. Aleluia. Bendiga ao Senhor, aproveite. Aproveite o tempo que você tem para bendizer a Deus. Aproveite os momentos que você tem para falar palavras que engrandeçam o nome do seu Deus. É isso que precisamos fazer. É isso que precisamos aprender com Davi. E o versículo 5, ele fala assim: a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Ou seja, a consequência de eu bendizer, é isso que Davi está falando aqui. A consequência de quando eu elogio, de quando eu aplaudo, de quando eu falo bem, de quando eu engrandeço, de quando eu honro ao meu Deus, a consequência disso é a satisfação, mesmo no meio da dificuldade. Então você precisa levantar amanhã com esta palavra no seu coração, e mesmo que a situação permaneça, você bendizer ao seu Deus. Falar: Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é grande, como o Senhor fez esse dia nascer tão lindo. Senhor, embora esteja nublado, este dia será um dia maravilhoso, porque o Senhor permanece comigo, mesmo nesse dia chuvoso, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Então, a consequência desse nosso posicionamento de bendizer ao Senhor é a satisfação. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu queria perguntar para você uma coisa. Você tem sentido esse testemunho no seu coração? Aleluia!
Você tem sentido essa presença de Deus dentro de você, que mesmo no meio da tormenta, no meio da dificuldade, você é filho de Deus. Davi estava sentindo isso. Mesmo com a ingratidão do filho, mesmo sentindo-se arrancado daquilo que era seu, Davi sentia que ele era alguém que o Deus amava e que Deus tinha, que de Deus estava no comando da sua vida. Então Deus, ele, através do seu Espírito, ele está testemunhando isso para você. Então eu queria dizer para você, ouça a voz do Espírito Santo em você. Pare de ouvir outras vozes. Pare de ouvir as vozes de reclamação. Pare de ouvir as vozes de acusação. Pare de ouvir as vozes de dúvida. E fale para o Senhor: Senhor, realmente o Senhor é grandioso, Senhor. O Senhor é bondoso. Eu não posso entender aquilo que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: o Senhor está na direção de todas as coisas. E é isso que eu quero falar para ti, Senhor. Aleluia. É isso que precisamos tomar como decisão nas nossas vidas. Como eu falei no começo, é uma busca incessante. Isso deve ser algo que eu tomo como algo que eu preciso fazer. Não é algo que eu sinto, mas é algo que eu vou fazer. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor. Eu vou declarar as suas maravilhas. Eu vou declarar o seu amor sobre mim. Eu vou proclamar a sua grandiosidade, a sua salvação. Eu vou viver as bênçãos do Senhor. Aleluia. É isso que vamos fazer, é isso que Davi está falando aqui na sua palavra. E no versículo 6, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. A vigília à noite, nessa época, ela era dividida em 4 vigílias. Uma ia do pôr do sol até as 9 horas da noite. A outra vigília ia das 9 até a meia-noite. A outra vigília ia da meia-noite às 3 horas da manhã. E a outra vigília ia das 3 às 6 horas. Era assim que era dividida naquele tempo a noite. E aqui Davi ele fala, quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Isso me leva a pensar que talvez Davi tivesse insônia. Você já teve insônia? Já teve? Geralmente, quando estamos sobre um estado de tensão muito forte, geralmente quando estamos preocupados com muitas coisas, às vezes temos isso. E eu fiquei pensando isso, Davi fala aqui, eu penso em ti durante as vigílias da noite. Então, provavelmente, desde o pôr do sol até as 6 horas da manhã, Davi não dormia. Pensando. O meu filho, que eu amo tanto, Absalão, tomou o meu reino.
O meu filho, a quem eu queria dar tudo, tomou tudo de mim. Talvez Davi ficasse pensando isso. Mas sabe uma coisa que Davi faz aqui, que a gente percebe? É algo que a gente pode aprender nas nossas insônias. Davi faz daquele momento um culto pessoal a Deus. Não precisa de grupo de louvor, não precisa de pastor pregando, não precisa de nada. É você e o seu Deus. Olha o que Davi fala. Nos versículos 7 e 8, ele fala assim. No 6 ele fala no finalzinho, penso em ti durante as vigílias da noite. Ou seja, ele não ficava, ele se forçava a não ficar pensando nos problemas, no filho, no golpe de estado que ele sofreu. Davi procurava não ficar pensando nisso. Davi procurava pensar em Deus. Eu queria sugerir isso a você. Não fique pensando no problema. Pense no Deus que está dentro de você e que quer testemunhar ao seu espírito aquilo que ele quer fazer na sua vida. Então, Davi, ele, nesse tempo, ele aproveita para fazer um culto pessoal a Deus. Aproveite. Aproveite o tempo que você não consegue dormir. E em vez de ficar assistindo TV, em vez de ficar assistindo YouTube, vai adorar ao Senhor. Vai buscar ao Senhor. Vai colocar a situação diante do Senhor. Vai bendizer ao Senhor. Vai expressar o seu amor a Ele. Isso, como fala aqui no versículo 8, no versículo 7, no finalzinho, isso te trará segurança. Porque Davi fala assim, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Ou seja, Davi estava falando que essa forma de se colocar diante de Deus, ele se sentia seguro sob as asas de Deus. É isso que Davi estava falando. Isso traz segurança. Sabe, nós precisamos retomar isso. E é um esforço. O Espírito de Deus está colocando isso de novo na minha mente agora, no meu coração. Para ressaltar isso muito claro para você. É um esforço que nós precisamos fazer. Retomar isso. Retomar esse desejo de estar mais perto de Deus. Amém? Mais perto do Senhor. Conta essa história de um menino que estava com seu pai. Eles estavam passeando e o menino viu um avião. E o seu pai conhecia bastante de avião. Ele era um piloto já aposentado, então ele conhecia aviões. E o menininho andando com o papai, olhou para o céu e viu, olha, o aviãozinho, papai. Aí o papai falou assim, qual é o tamanho dele, filho? Aí o filho pegou a mãozinha assim, falou, papai,
É desse tamanho. Aí o papai falou assim, é mesmo, filho? Aí no outro dia, passaram-se uma semana mais ou menos, o papai pegou o seu filho e foi fazer uma viagem com ele de avião. E quando ele chegou ali no aeroporto, eles iam pegar um avião que era o Airbus 380, que é o maior avião. É o maior avião de passageiros do mundo. Esse avião, ele comporta 853 passageiros. Esse avião, o comprimento dele é de 73 metros. Aqui, esse terreno nosso tem 35 metros. Então, o comprimento do avião é 2 vezes o terreno da nossa igreja. 2 vezes. A altura desse avião é de 24 metros. A altura. Aqui nós temos 4 metros. Então, a altura do avião é 6 vezes essa altura aqui. Imagina isso. E o papai chegou para o filho, filho, nós vamos viajar. Aí ele falou para o filho assim, filho, você lembra aquele dia que a gente conversou e você viu aquele avião lá em cima? Você falou que era daquele tamanho? Então, filho, nós vamos entrar. Aquele avião é esse avião. E aí o filho e o papai entraram naquele avião e o menino ficou abismado com o tamanho do avião, com a segurança do avião, com o conforto do avião, com a rapidez que aquele avião tinha. Aquele menino ficou impressionado. E o papai então chegou para o filhinho e falou assim, você viu, filho? Aquele aviãozinho que estava voando e que você falou que era do tamanho do seu dedinho, é esse imenso avião que nós estamos dentro agora. Sabe, querido, eu queria falar uma coisa para você. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Qual é o tamanho do seu Deus? Às vezes nós medimos Deus como aquela criança mediu Deus. Assim. Mas sabe, quanto mais perto de Deus você chegar, quanto mais próximo você estiver desse Deus tão grandioso, tão poderoso, tão amoroso, quanto mais você estiver perto dele, mais você entenderá na sua vida o que esse Deus pode fazer em você e por você. Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos orar. Eu não sei em que situação você está. Se você está como Davi, decepcionado, angustiado, decepcionado com Deus, preocupado, atemorizado, eu não sei. Mas o que eu quero dizer a você é que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você desfrutará do seu amor. Então eu queria convidar você a orar nesse momento. Se colocar diante dele. Se você entende que você precisa estar mais perto,
dar mais tempo a Ele, entregar alguns setores na sua vida que você ainda não entregou, dedicar a Ele mais e mais de você. Se você foi tocado hoje por essa palavra, eu queria dar a oportunidade para você orar nesse momento, para você falar com Deus e para você fazer isso. Fale com teu Deus agora. Surpreenda-se, como aquela criancinha se surpreendeu quando entrou naquele avião imenso. Deus está te convidando, venha se surpreender comigo, você verá quem eu sou. Fale com Deus. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós queremos estar mais perto de Ti. Sim, Senhor, em alguns momentos nos afastamos. Sim, Senhor, em alguns momentos nos sentimos traídos. Sim, Senhor, muitas vezes sofremos ingratidão. Sim, acontece. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos fazer como Davi fez. Preferir a Tua presença. Falar como Davi falou. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te louvam, Senhor. Então, ó Deus, nessa noite, ouça os corações, ouça as orações, Pai, que estão fazendo. E que nós, Senhor, tenhamos a mesma experiência do garotinho, de nos surpreendermos com a imensidão do nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. E que essa semana você faça isso na sua vida. Aleluia.